Fala, galerinha do sexto ano, segue a continuação aí do vídeo dos órgãos auditivos. Agora a gente vai falar sobre a audição, que é responsável pela captação de ondas sonoras. A nossa audição, ela tem como representante a orelha. Deixa eu botar aqui outro slide para vocês. A nossa orelha, ela é dividida em orelha externa, que é formado pelo pavilhão auricular ou aurícula, e pelo meato acústico, que é esse canal auditivo. Já a orelha média, ela fica aqui no meio, que ela é composta pela membrana timpânica, ou chamada de tímpano, e do conjunto dos 3 menores ossos do corpo, que são chamados de ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Além disso, nós temos a chamada tuba auditiva. E para finalizar, a orelha interna, que é formada pelos canais semicirculares, que são 3 tubos perpendiculares entre si e com líquidos, e pela cóclea, tá? Então, a gente vai voltar aqui no outro slide para eu continuar falando com vocês. A unidade de intensidade da medida do som é chamada de decibel. A nossa audição, ela permite entre 60 e 70 decibéis para que não haja a perda da audição parcial ou total, que é chamada de surdez. Quando esses limites estão acima do normal, isso indica que há uma poluição sonora. Então, quando os decibéis estão acima de 70, isso pode indicar futuramente a perda parcial ou total da audição. As pessoas que são deficientes auditivas, elas se comunicam a partir de uma linguagem chamada de libras. Além disso, quando a audição tem a sua perda parcial, os deficientes auditivos usam aparelhos auditivos para que possam amplificar o som. A nossa orelha, ela produz um líquido chamado de cerúmen, que popularmente a gente conhece como cera. E algumas pessoas, elas tentam introduzir essas hastes flexíveis para poder fazer higienização. A cera não é um problema desde que esteja numa determinada quantidade. Pelo contrário, os pelos da orelha e a cera, elas são a proteção contra algum tipo de micro-organismo invasor. É claro que quando a cera está em excesso, ela pode formar uma bola mais rígida e é preciso ir ao otorrinolaringologista para fazer a remoção dessa cera. Esse acúmulo de cera pode levar a pessoa a achar que teve uma perda parcial da audição, mas ao ser retirada essa cera, a pessoa volta a escutar normalmente. Então, eu queria falar aqui com vocês sobre algumas estruturas que já foram apontadas anteriormente. O pavilhão auricular ou aurícula é capaz de captar os sons do ambiente e direcioná-los para o meato acústico. As membranas, que ocorrem no tímpano, são transmitidas para os ossículos da orelha. A cóclea, que é esse tubo aqui, é preenchido por um líquido e nelas estão as células receptoras de estímulos sonoros. Os ossículos, o martelo, a bigorna, o estribo, fazem com que esse líquido da cóclea se movimente. E as células receptoras captam esses movimentos e os transformam em impulsos nervosos que serão conduzidos pelo nervo auditivo. A membrana auditiva, ou conhecida como tímpano, ela é uma membrana elástica e que vibra com a entrada do som. E aí, aqui eu mostro para vocês a linguagem de libras, que é a comunicação entre os deficientes auditivos. E ali embaixo nós temos o aparelho auditivo. E por último, a gente vai falar sobre o olfato, que está relacionado ao nariz. Lembrando que nariz é uma cartilagem que protege as fossas nasais, tá? O olfato, ele é responsável pela percepção de odores ou cheiro. Como é que isso vai funcionar? Os receptores de substâncias aromáticas estão localizados na parte superior da cavidade nasal. Eles vão gerar impulsos nervosos que serão conduzidos até o cérebro para a produção de odores.
Além de contribuir com a percepção dos sabores, o olfato serve de alerta para situações de perigo. Por meio dele, podemos perceber, por exemplo, a presença de fumaça ou gases tóxicos. À medida que envelhecemos, o olfato tende a se deteriorar e, por esse motivo, crianças e jovens sentem maior variedade de odores e com mais intensidade do que pessoas idosas. O nariz, ele é formado por esses pelos também, como eu disse anteriormente lá na parte de audição, eles são responsáveis pela filtração de partículas que poderiam surgir no ambiente. Então, é importante a presença deles aí, independente da idade de ser novo ou mais idoso, os pelos estão sempre presentes para fazer a filtração do ar e impedir que partículas entrem na cavidade nasal. Tá? Então aqui, ó, que são os dentes, a faringe, que faz parte do sistema digestório respiratório, o bulbo olfatório, o nervo olfatório e aqui as fossas nasais. E o nariz, que é a cartilagem para proteção dessas fossas. Doenças que podem afetar a audição e o olfato. A gente já falou sobre isso aqui, né? A surdez, que é a perda da audição, parcialmente ou totalmente. A otite, que é a inflamação das orelhas externa, média e interna. E o resfriado, que pode prejudicar não só aquele muco relacionado ao paladar, mas também com a percepção de odores. Então, galerinha, fico aqui com esse último vídeo aí sobre a percepção do ambiente. Fiquem com Deus. Beijos!